Olá! Quando alguém fala em história, qual é a primeira coisa que vem à mente? Para muita gente é decorar datas, nomes de reis, aquela coisa meio da escola, né? Pois é, hoje a gente vai ver que o estudo do passado é, na verdade, uma investigação, e das mais fascinantes, sobre quem somos nós hoje. Então, para começar, vamos direto ao ponto e desafiar essa ideia. Se história não é só uma lista de acontecimentos, o que ela é, então, de verdade? Olha, a resposta para essa pergunta começa quando a gente entende uma coisa-chave. A própria palavra história tem dois significados bem diferentes. E é justamente na diferença entre eles que a mágica toda acontece. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. De um lado, a gente tem a história como um processo, sabe? O simples desenrolar dos fatos um depois do outro, quase como um filme. Mas do outro lado, a gente tem a história, com H maiúsculo, como uma ciência. Isso quer dizer que é uma disciplina super rigorosa, que tem métodos e ferramentas para investigar esses acontecimentos e, o mais importante de tudo, para ajudar a gente a entender o mundo em que vivemos hoje. Ok, mas como é que se faz essa investigação na prática? Vamos dar uma espiada agora na caixa de ferramentas do historiador para a gente conhecer os instrumentos especializados que são usados para transformar o passado, que parece um mistério, em uma explicação bem clara. A primeira ferramenta é a arqueologia. Dá pra pensar nela como um trabalho de detetive mesmo, sabe? Aquele que vai a campo com pá, com pincel, pra literalmente desenterrar as pistas físicas que as sociedades antigas deixaram pra gente. E isso vai desde um caco de cerâmica até cidades inteiras. Logo depois vem a paleontologia. E aqui tem uma diferença importante. Enquanto a arqueologia foca no que os humanos fizeram nos objetos, a paleontologia viaja muito, mas muito mais fundo no tempo. Ela usa os fósseis para reconstruir a história inacreditável da vida que existiu na Terra bem antes da gente aparecer por aqui. Agora pensa na seguinte situação. Alguém encontra um documento super antigo, importantíssimo, mas não consegue ler uma palavra. A escrita é toda diferente, indecifrável. Pois é exatamente aí que entra a paleografia. Ela funciona como um decodificador, uma ferramenta essencial para traduzir essas escritas e nos dar acesso direto às vozes do passado. Olha que curioso! Pode não parecer, mas uma única moedinha antiga pode revelar uma quantidade enorme de informações. A numismática analisa essas peças para a gente entender a economia, a política e até a propaganda de uma civilização. Pensa só, o rosto do imperador estampado ali, os deuses invocados no verso, cada detalhe conta uma história. Seguindo em frente, temos a heráldica, que é a arte de decifrar aqueles símbolos super complexos que a gente vê nos brasões de famílias e instituições antigas. Não é só um desenho bonito, não. Cada cor, cada animal, cada forma ali, tudo tem um significado. Revela alianças, demonstra poder, conta a história de uma linhagem. E por último, mas super importante, nenhuma história acontece no vácuo, né? A geografia entra aqui para nos dar o contexto do lugar, mostrando como o clima, o relevo, os rios e os recursos naturais influenciaram e até moldaram o destino de um povo. Beleza. Então, a gente tem todas essas ferramentas. Mas como é que os historiadores usam isso para organizar as informações? Eles fazem uma coisa que é absolutamente fundamental. Eles conectam os pontos. É sobre traçar uma linha bem clara que vai da causa de um evento, passa pelo fato em si e chega até a consequência. E aqui vale a pena a gente parar um segundo para definir isso. Um fato histórico não é qualquer coisinha que aconteceu no passado, não. É um evento de grande porte, um ponto de virada mesmo, que teve um impacto profundo e que afetou a sociedade de uma forma bem ampla. Para a gente entender bem essa conexão, vamos pegar um exemplo. Um exemplo bem trágico, a Segunda Guerra Mundial. A gente pode apontar a ascensão de um regime autoritário como a causa. O conflito global, a guerra em si, é o fato histórico. E a consequência direta? Bom, foi uma devastação humana sem precedentes. E esse número é fundamental a gente parar um instante para tentar absorver a dimensão disso. 50 milhões de vidas. É um número que a mente mal consegue processar. Ok, mas de onde os historiadores tiram as informações para poder conectar esses pontos todos? Eles vão atrás de pistas, basicamente. É um trabalho de investigação. E essas pistas os especialistas chamam de fontes históricas. E essas fontes costumam aparecer de duas formas principais. De um lado, as fontes materiais, que são as coisas que a gente pode literalmente tocar. Um documento, um monumento, uma moeda.
E do outro lado, as fontes imateriais, que vivem na cultura. A gente está falando de canções, de tradições, de memórias coletivas de um povo. Então, quando a gente junta tudo isso, cartas, filmes, lendas, festas populares, o que a gente tem é o que chamamos de patrimônio cultural de uma sociedade. Pensa nisso como uma biblioteca gigantesca, riquíssima, cheia de informações sobre o passado e que está ali só esperando para ser lida. E tudo isso nos traz de volta àquela pergunta principal, a mais importante de todas. Ok, com tantas ferramentas e fontes, por que isso tudo realmente importa para a nossa vida hoje, no presente? A resposta, no fundo, se resume a uma ideia muito poderosa. A história não é só sobre o passado. É sobre usar o passado como uma lente, uma ferramenta para a gente decifrar, para poder criticar e, principalmente, para dar sentido ao mundo super complexo em que a gente vive agora. Então, fica aqui uma reflexão final. Que partes da nossa história coletiva, desde os grandes eventos até os pequenos costumes do dia a dia, ajudam a explicar o mundo como ele é hoje? É quando a gente começa a fazer essas conexões que o passado deixa de ser algo morto e realmente ganha vida.